Bom dia, boa tarde, boa noite, se esse for o seu horário de leitura. Estamos no nosso segundo áudio do capítulo 14 do livro Armado para o Combate, do autor Rick Renner. Estamos no nosso 7º tópico. Vamos lá? 2 tipos de fortaleza. Existem 2 tipos de fortalezas nacionais e irracionais. As fortalezas racionais são as mais difíceis de lidar, porque geralmente fazem sentido. Paulo se refere a essas fortalezas racionais quando diz: anulando nós sofisma. A palavra sofisma é extraída da palavra ilogismo, e de onde tiramos a palavra lógica, como em um pensamento lógico. Continuemos. Graças a Deus por uma mente boa e equilibrada. Mas até uma mente boa e equilibrada precisa ser submetida à obra santificadora do Espírito Santo. Caso contrário, essa mente começará a ditar a sua vida a partir de uma fortaleza da razão natural. Pergunto-me, quantas pessoas foram chamadas por Deus para o ministério? Mas depois não avançaram, porque racionalizaram e assim rejeitaram o chamado divino. Preocupa-me quantos podem ter sido bombardeados por pensamentos do tipo: você não pode entrar para o ministério. Você tem uma esposa, 3 filhos e pagamento mensais da casa e do carro para fazer. Você não pode obedecer a Deus. As pessoas que chamam a si mesmos de racionais tendem a ser presas dessas fortalezas racionais. Por serem pensadoras racionais, elas são naturalmente inclinadas a permitir que as suas mentes as domine e vença a sua fé. A mente lógica, embora seja necessária e maravilhosa, trabalhará contra a sua vida espiritual se não for submetida ao controle do Espírito Santo. A mente racional, insubmissa, sempre tentará convencer você a não fazer as coisas do jeito de Deus. Isto significa que se você não assumir o comando da sua mente, ela começará a dominar e a controlar completamente a sua vontade de obedecer a Deus. Além das fortalezas racionais, existem fortalezas irracionais. Todos nós já fomos vítimas dessas fortalezas irracionais em algum momento. As fortalezas irracionais têm a ver com medos e preocupações que são completamente irreais. Eles incluem fortalezas como medo de doença, medo de morrer prematuramente, medo anormal da rejeição, medo do colapso financeiro e assim por diante. Essas fortalezas irracionais na mente, nas emoções e na imaginação muitas vezes chegam, cumprem o seu papel e por fim se dissipam depois de algum tempo. Fica aparente que esses medos são ridículos e infundados, até mesmo para aqueles que eram dominados por ele. Com frequência, esses pensamentos ridículos, porém cativantes, perdem o seu poder assim que a pessoa conta a um amigo ou ao cônjuge o que estava passando. As fortalezas irracionais são tão ridículas que você finalmente desperta para o entendimento de que elas são um truque do inimigo para escravizá-lo e impedi-lo de agir normalmente. Mas,
Se esses pensamentos assediadores persistirem em sua mente, insistindo em controlá-lo mental e emocionalmente, você precisa obedecer à palavra de Deus e lidar com eles de forma diferente. É por isso que Paulo diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Observe que Paulo não diz nada sobre o diabo nesse versículo. Paulo não diz é levado o diabo cativo. Em vez disso, ele diz levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A verdade é que se você não levar os seus pensamentos cativos, os seus pensamentos levarão você cativo. Deixe-me chamar a sua atenção por um instante para a expressão levando cativo. Essa expressão é extraída da palavra grega aishimalotizo. É uma palavra brutal que significa levar uma pessoa cativa com uma lança apontada para as suas costas. Ao escolher esta palavra, Paulo nos faz saber que os nossos pensamentos não vão ser levados cativos com facilidade. Precisamos decidir levá-los cativos, independentemente da oposição que enfrentamos. Precisamos ser brutais com nós mesmos e tomar o controle de nossas mentes à força. Se nossa mente e emoções tentarem fugir de nós, precisamos capturá-las e forçá-las a se submeter. Além disso, a palavra pensamento nesse versículo é extraído da palavra noema, que tem o mesmo significado da palavra designo, noemata, que vimos em 2 Coríntios 2:11. Paulo está falando novamente de jogos mentais. Paulo continua nos dizendo que esses jogos mentais precisam ser levados à obediência de Cristo. A palavra obediência vem da palavra upakoi, que é um composto da palavra upo e akoio. A palavra upo significa abaixo e a palavra akoio significa que eu ouço ou eu escuto. A palavra akoio é de onde tiramos a palavra acústica. Esta é a imagem de obrigar alguém a ficar em uma posição de subordinação e depois fazer com que ela escute você. Lembre-se de que Paulo está falando sobre fortalezas mentais e jogos mentais que o diabo usa para tentar manipular e controlar você. Em vez de ouvir essas emoções mentirosas e acusações caluniosas, você precisa tomar posse da sua mente e dizer a ela para submeter-se e ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer. Quando você opta por fazer isso, esse é o exato momento em que a renovação da mente começa a fazer maravilhas em sua vida. É aí que a verdadeira renovação mental começa. 8º tópico: o que é opressão? No entanto, se escolhermos permitir que a nossa mente e emoções continuem a nos dominar e controlar, inevitavelmente ficaremos oprimidos. O que é opressão? A palavra opressão encontra-se em Atos 10:38. No sermão de Pedro, a família de Cornélio, ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. A palavra opressão é extraída da palavra grega takadunaesteio.
que é um composto das palavras kata e dunamis. Kata denota algo que é dominador ou manipulador. Dunamis se refere a um poder que é explosivo. A expressão, portanto, é uma força que vem para dominar e manipular poderosamente. Era usado tecnicamente para retratar um tirano maligno ou um rei mau que impunha sua vontade sobre o seu súdito à força. O tirano dizia ao povo o que podia comer, onde iria viver e que tipo de dinheiro eles iam ganhar. Ele impunha a sua vontade contra a vontade deles. Portanto, quando uma pessoa é oprimida, a sua mente e as suas emoções são manipuladas e dominadas por uma força externa. O diabo, como um tirano maligno, vem para oprimir a pessoa, dizendo a ela como seu futuro será ou não será. Qual é a sua autoimagem? E se ela tem alguma esperança de progresso na vida ou não. Quando uma fortaleza na mente permanece sem ser desafiada, ela acaba transformando-se em um caso grave de opressão. E quando a opressão se instala, o resultado final é o desespero. 9º tópico: a salvação protege a sua mente. Quando o capacete da salvação envolve a sua mente com força, as estratégias do diabo de levá-lo cativo não pode funcionar. É por isso que a salvação é retratada em Efésios 6 como uma arma de defesa. Ela é uma arma que protege a sua mente desses ataques infernais. Quando um forte conhecimento da salvação envolve a sua mente, você nunca mais cai vítima das táticas enganosas do diabo. Com o capacete da salvação colocado firmemente no lugar, a sua mente está sob vigilância. Você está protegido. Lembre-se de que o diabo sabe que, se quiser atacá-lo, ele precisa começar o ataque em sua mente, já que é ela o centro do controle estratégico de todo o meu ser, de todo o seu ser. Se o inimigo conseguir ter uma base de apoio em sua mente, ele poderá ter uma base de apoio em seu corpo. Mas se não tiver autoridade em sua mente, então ele não terá autoridade em seu corpo, em sua família ou em suas finanças. Por isso, sua mente é extremamente importante. Deus lhe deu um cérebro, mas não lhe deu para que você lhe desse um lugar de segunda prioridade. Deus quer que você o use. E por isso que 1 Pedro 1,13 lhe diz para cingir o seu entendimento. Deus está dizendo: recolha as pontas soltas da sua mente e coloque-as em boa forma. Se o diabo conseguir esgotá-lo mentalmente, você ficará em desvantagem em longo prazo. Se ele plantar uma semente de incredulidade em sua mente e você permitir que ela cresça, acabará em péssimo estado. Sua mente é crucialmente importante e Deus não deixou desprotegida. Ele lhe deu um capacete e a chamou de salvação. E essa peça gloriosa, elaborada, adornada e sofisticada arma da defesa. Seu capacete de salvação lhe provê todo tipo de atributos e benefícios dados por Deus. Ele lhe dá a libertação do pecado, salvação do inferno, proteção divina, preservação, cura, santidade e equilíbrio mental completo. Em outras palavras, Deus lhe deu tudo o que você precisa para resistir a todos os ataques do grande enganador, o próprio Satanás. 10º tópico: o que é uma mente moderada?
A principal ênfase desse capítulo é aquilo que o capacete da salvação faz por nós. Em 2 Timóteo 1:7, a palavra de Deus diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, na versão ARA. O que é uma mente moderada? Uma tradução diz: pensamento sensato. A palavra para moderação ou pensamento sensato é extraído da palavra grega soporônio e é composto da palavra sodizo, que significa salvo ou liberto, e a palavra pôneo, que se refere a pensamentos inteligentes. Junte as duas palavras e a nova palavra significa ter uma mente salva ou uma mente liberta. Em outras palavras, descreve uma mente que foi liberta e está pensando corretamente. Poderíamos dizer que é uma imagem de cérebros salvos. Quando a sua mente está protegida e renovada pela palavra de Deus, você tem pensamentos salvos. Quando tem uma mente renovada, parece perfeitamente racional andar pela fé. Quando você pensa com uma mente renovada, parece perfeitamente lógico obedecer a Deus com o seu dinheiro. É como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, por que você está permitindo que o medo controle a sua mente e as suas emoções? Deus não lhe deu espírito de medo, mas de amor e poder. E Ele lhe deu uma mente que foi liberta. Quando está andando no pleno conhecimento da sua salvação, você pensa e fala como alguém salvo. Quando a sua mente é renovada pela palavra de Deus com relações a todas as bênçãos contidas na sua salvação, você pensa e fala como alguém salvo. Quando a sua mente está cheia da bondade de Deus, porque a salvação a envolve firmemente, você pensa e fala como alguém salvo. Algumas pessoas estão salvas há anos, mas elas não pensam ou falam como pessoas salvas. Alguns cristãos têm mais incredulidade do que pensam que Deus não pode fazer, do que têm fé no que Ele pode fazer. É isso que acontece quando pessoas salvas não andam no conhecimento da sua salvação. No entanto, quando um cristão medita na palavra de Deus e começa a compreender a abundância de bênçãos contida na salvação, tudo o que ele consegue pensar ou falar é sobre o que Deus pode fazer. Você pensa diferente quando usa o capacete da salvação. Por que isso é importante? Porque quando você começar a viver uma vida de fé, quando você estender a mão para fazer o impossível, o inimigo procurará atacá-lo mental e emocionalmente, na tentativa de impedir o seu progresso. O diabo pode falar à sua mente e dizer: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso não faz sentido, você não sabe que está precisando pagar a prestação do carro, o que a sua família e seus amigos vão pensar disso? Ele pode tentar abrir um caminho para dentro da sua mente, para que ele possa praticar jogos mentais com a sua cabeça e finalmente ter êxito em enganar você. É por isso que é tão importante certificar-se de que você está crescendo no conhecimento da sua salvação. Tome o cuidado de proteger a sua mente com a palavra de Deus. E use o seu capacete da salvação, enchendo a sua mente com a palavra de Deus. Quando você anda com o seu capacete da salvação, você pensa como Deus pensa, raciocina como Deus raciocina, acredita como Deus acredita e age como Deus age. Em Romanos 8:6, Paulo diz: porque o pendor da carne
dá para a morte. Em Tito 1:15, ele reitera isso quando diz: para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Embora esses versículos sejam sobre a mente de um homem perdido, existem muitos crentes por aí que ainda andam sendo controlados por suas mentes naturais e carnais. Não importa quantos anos você foi salvo. Se tirar o seu capacete da salvação e parar de andar no conhecimento dela, você acabará com uma mente contaminada e corrompida. Não subestime a importância de encher a sua mente com o entendimento e o conhecimento adequados da salvação. Ela é uma peça de armamento poderosa. Se a salvação funcionar corretamente na sua vida, ela defenderá a sua mente de todos os ataques mentais que o inimigo possa tramar contra você. Entretanto, no instante em que você reitera o seu capacete da salvação, o diabo irá começar a atingir a sua mente e as suas emoções e a jogar você de lá para cá. E se você não colocar esse capacete de volta, finalmente começará a vacilar habitualmente, crendo em Deus em um instante e duvidando dele no outro. Em um sentido muito real, você ficará espiritualmente deformado se não passar pela vida usando o seu capacete da salvação. Você quer viver espiritualmente deformado? Se não quiser, é melhor colocar o seu capacete da salvação bem firme ao redor da sua mente e permitir e garantir que ele permaneça ali. 11º tópico. O que significa a palavra salvação? Agora vamos ver a palavra salvação. Essa palavra significa literalmente salvo ou liberto. No sentido mais amplo, significa ser levado para um lugar seguro. Ela é extraída da palavra grega sotérios, que significa ser salvo, ser liberto do perigo e ser levado para um lugar seguro. Então vemos que quando uma pessoa é salva, ela é liberta do perigo e ela é levada para um lugar seguro. Ela é resgatada de um lugar de perigo. Estar espiritualmente perdido é um estado perigoso, pois uma pessoa perdida está sob o domínio de Satanás. Mas quando ela é salva, é tirada desse lugar perigoso, é levada para um lugar seguro. E o conhecimento da mensagem do Evangelho liberta a sua mente. 12º tópico. A mente transformada. É muito pertinente que Paulo visse a sua salvação como um capacete sobre a sua mente. Afinal, quando você foi salvo, Deus o resgatou, não apenas espiritualmente, mas também mentalmente. Antes da nossa salvação, éramos membros do mercado do escravo de Satanás. E as nossas mentes estavam acostumadas a pensar exatamente como o restante do mundo. Para saber mais sobre o mercado de escravo, veja o capítulo 3. A Bíblia diz que todos nós éramos por natureza filhos da ira. Em Efésios 2:3. A palavra ira significa que éramos desproporcionais, desfigurados. Em que terrível situação estávamos? O que o diabo fez foi terrível. Ele deixou a sua marca e cicatrizes em nossas mentes e emoções durante o tempo em que estávamos sob o seu controle. Mas agora que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1:3, precisamos permitir que seu poder opere em nossas mentes e as renove a um pensamento correto, um pensamento salvo.
Deus não quer que uma área sequer da sua mente pense como esse mundo, da maneira que ela costuma pensar. Deus não quer que uma célula do seu cérebro tenha incredulidade nela. Essa não é a vontade dele. Em vez disso, Deus pretende que todas as células da sua mente sejam dominadas pelo seu novo nascimento. Ele deseja que a sua mente pense como uma mente que é controlada pelo Espírito Santo. Você pode perguntar: como faço para levar a minha mente a esse tipo de estado? Primeiramente, entre em contato com o poder de Deus. Esse é o pré-requisito para andar na sua armadura espiritual. Efésios 6:10 diz: fortalecei-vos no Senhor. Quando essa força vier até você, ela o revestirá com a armadura espiritual. Mas existe uma segunda coisa que você precisa fazer. Em Efésios 6:17, Paulo diz: tomai também o capacete da salvação. A palavra tomar é traduzida pela palavra receber 40 vezes no Novo Testamento. Assim, o versículo seria mais bem traduzido como: recebei também o capacete da salvação. Deus não vai impor a você uma mente renovada. Você precisa receber esse capacete da salvação. Isso significa que você tem um papel a exercer na salvação da sua mente. Como você pode fazer isso? Você se veste da salvação. Você coloca o capacete da salvação em sua cabeça, estudando o que a Bíblia tem a dizer acerca da salvação. Saiba o que a Bíblia ensina sobre a obra redentora de Jesus para libertar, curar, preservar e dar a você uma mente moderada. Nunca pare de meditar nessas verdades, mesmo depois que você souber tudo que a sua salvação inclui dentro e fora. Envolva o seu cérebro com esse conhecimento da salvação e deixe que ele proteja a sua mente. Ao fazer isso, você começará a ser transformado. Você não pensará nem falará mais como um indivíduo que está constantemente doente. Você não pensará nem falará mais como um indivíduo que é pobre. Você não passará mais pela vida como um indivíduo que é continuamente derrotado. O que fará diferença? Sua mente será cheia do conhecimento da salvação. E esse novo conhecimento começará a transformar não apenas sua maneira de pensar e falar, mas também a maneira como você experimenta a vida. O diabo quer roubar todas as bênçãos que Deus preparou para você. Satanás quer tirar de você todas as coisas boas que ele puder. Portanto, cabe a você encher a sua mente com tudo o que Deus fez por você. Deixe que esse conhecimento da salvação e todos os seus benefícios torne-se como um capacete de bronze em sua cabeça para proteger sua mente do machado de guerra do inimigo. À medida que você meditar fielmente na palavra de Deus e permitir que ela trabalhe em sua vida mental, sua mente será renovada. A salvação se tornará tão real para você. Você ficará convencido da sua salvação e de todos os seus benefícios, que sua mente será capaz de descansar segura em Deus, não sendo mais penetrada pela dúvida e pela incredulidade. Essas áreas questionáveis de sua mente que o inimigo usava para atacar regularmente não serão mais atacáveis. Com o capacete da salvação firmemente colocado, você estará completamente cercado, tanto mental quanto emocional, pela verdade irrefutável de tudo o que é seu em Jesus Cristo. Há perguntas para o crescimento pessoal.
Primeiro, como um conhecimento sólido de tudo que a sua salvação provê para você. Age como um capacete protetor ao redor da sua mente? De que esse capacete o protege? E como isso afeta a sua maneira de pensar? Como uma área de engano torna-se uma fortaleza em sua mente? Como você pode impedir que esse processo volte a ocorrer em sua vida? Terceiro, de que maneira uma fortaleza mental age tanto como uma fortaleza quanto uma prisão em sua vida? Quarto, você já foi mantido cativo por uma fortaleza irracional, como o medo de voar ou o medo do fracasso? Nesse caso, como essa fortaleza irracional afetou a sua caminhada de fé e a sua comunhão com Deus? Quinto, qual é o primeiro passo para escapar da prisão criada por uma fortaleza? O que você precisa fazer depois de dar esse primeiro passo? Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a presença do Espírito Santo continue a renovar a sua mente. Que o Espírito Santo continue a falar, continue a lhe ensinar. Que nada nesse mundo venha impedir a presença de Deus na sua vida. E que não haja dúvida sobre a sua salvação. Amém. Fique com Deus e até um próximo dia.